que é periferia pra mim? Deixa eu pensar um pouquinho. Se fala periferia, você lembra de pouca informação, mas na real, mano, periferia não é pouca informação. A periferia unida, a gente é o maior povo que tem. O povo periférico é a voz que tem que ser ouvida, por isso que eu acho que o sistema cala. Afastada do centro, né? Nós fomos jogados às margens. Bem ou mal, a cidade foi traçada a partir do centro, né? Da rua direita, por exemplo. Então nós estamos muito afastados, através de ônibus, metrô, trem, anos-luz para se chegar ao centro. O que é periferia? Pô, uma pergunta difícil, mas eu diria que periferia são os que ficam à margem. Todas as pessoas e todos os espaços que são empurrados para os cantos, tentados, que tentam esconder, que tentam afastar, sabe, do cartão postal. Olha, é onde eu moro. Periferia é onde eu moro. Periferia é onde eu acho que tem mais riqueza de detalhe, de arte, de coisa acontecendo, assim. Só que as pessoas não veem, assim, mas eu acho que é um lugar onde tem bastante joia, bastante coisa muito valiosa, assim. Periferia sou eu, mano, são meus irmãos, são as problemáticas que a gente vive, são cada quebrada, cada favela, cada barraco, cada córrego inundado, cada sentimento de resistência mesmo, do povo preto, do povo branco pobre. Periferia é o que a gente vive. Periferia. Periferia era um lugar de quem se feria e hoje não se fere mais. E quem aprendeu a não ferir quem nos feriu. A moeda de troca nada mais é que a poesia. O outro lado. O lado que é menos visto, o lado que é mais julgado. Desse lado, mais um jovem se foi executado por falar o que não devia. Mas será que não devia se falava o que sentia, o que vivia? Como pode julgar ostentação quem sempre teve brinquedo, os pano, a alimentação? Como pode julgar o rancor com os homens, quem nunca se sentiu oprimido? Em becos em que qualquer neguinho é fácil confundido com o bandido. As periferias são um fruto de uma relação social, né, de trabalho, né, que é do próprio capitalismo mesmo, né. E como no Brasil o capitalismo se dá muito mais tarde, lá para os anos 30 do século passado, 1930 e tal, 1920 e 30, então você tem o centro, que eram as fábricas. E aí os trabalhadores vão trabalhar nessas fábricas. E elas vão, historicamente, se alojar nas bordas próximo das cidades, né? E aí você tem um primeiro movimento que é de expulsar essas pessoas que estão próximas, principalmente na Inglaterra, né? Mas a Inglaterra já é no século de 1800, né? No século 17 e tal. De que as pessoas vão para essas fábricas e aí elas são alojadas, porque elas vão trabalhar 18, 16, várias horas por dia. Então elas saem do centro porque tem muita doença, muita gente junta, saneamento básico não tem tratamento, não tem condições. E em São Paulo se dá mais ou menos na mesma perspectiva. Assim. Você tem um bairro chamado Higienópolis, que era para os ricos ficar com medo da tuberculose, com medo das doenças. Né? Aí você vê esse nome bonito, Higienópolis, mas não sabe por que tem esse nome. Então você tem cada vez mais as fábricas no centro, as pessoas se concentrando por conta do trabalho nesses centros, e aí sendo cada vez mais afastado desse centro, né? Dos centros urbanos. Então elas vão procurar lugares para morar um pouco mais afastados e assim elas vão se afastando, né? Mora perto da fábrica, constrói suas casas e aí você tem especulação imobiliária porque está perto do trabalho, está perto disso, está perto daquilo. E aí você tem cada vez mais essas pessoas saindo para as bordas da cidade, né? Então esse centro fica mais fortalecido e as pessoas vão buscar as periferias para morar, né? Para poder conseguir sobreviver. Dentro da periferia existe um comércio, né? Existem muitas ações culturais, existem os saraus, a gente tem as escolas de samba, a gente tem muitas ações, muita movimentação cultural também na periferia, né? A gente tem uma população que trabalha, que demora
2, 3 horas muitas vezes para chegar, para ir e voltar do trabalho, mas que trabalha, né? Que não necessariamente, né, trabalha para a criminalidade. Né? E o que tem acontecido hoje é uma coisa muito perversa. Tem muita coisa ruim na periferia que a televisão mostra, mas acho que não é só isso, assim, e é muito irresponsável tratar isso tratar assim como a televisão trata, por exemplo, que é um espaço onde só tem violência, só tem coisa ruim. E não, tá ligado? Assim, tipo, a periferia é um espaço muito seguro também, por incrível que pareça. E acho que o papel da televisão é totalmente tornar isso o contrário, assim, acho. Pra separar as pessoas da periferia, assim, né? Deixar quanto mais à margem possível, melhor. Dificilmente a gente vê uma coisa bacana na televisão falando daqui, né? É por isso que tem esse tipo de jornal. E todas as vezes que você vê um jornalista aqui na Quebrada, alguém com a câmera, a primeira coisa que se pensa é que aconteceu alguma coisa grave. Isso em 2006, quando eu fui participar de um reality show, acho que pra MTV, que era um Vida Log, e era uma coisa tipo de eles virem na casa filmar. Muita gente falou que era, pô, mano, aconteceu alguma coisa? Eu preocupada se tinha acontecido alguma coisa e tal. Eu falei, não, vai fazer só uma entrevista. Mas é o quê? Tipo, algum problema? Não. O pessoal mais assustado e querendo saber se aconteceu alguma coisa grave do que propriamente uma coisa falando de bairro, de cultura. Agora, com o acesso à internet, está mais fácil isso de ter. Mas antigamente você via a câmera aqui, era para falar de crime, não tinha acontecido alguma coisa. Até hoje, viu gente filmando, o pessoal mais antigo vai abrir a janela e fala, aconteceu alguma coisa ali, ó. Deve ter matado alguém. Tipo, não sabe o que aconteceu, mas é automático, assim, ó. Periferia, câmera, é isso que acontece. Não tem... A gente é acostumado a achar que as coisas não acontecem pra cá. Nesse momento a polícia vai apontando a arma, deve ter encontrado, hein? Deve ter localizado nesse momento. Você vai vendo, vai dando ordem pra parar. Vamos com calma. Os motoqueiros não param. Os motoqueiros não param. Você vai vendo junto comigo, tudo ao vivo. A rota dando ordem, vai atirar, hein? Bandido atirando da polícia aqui em São Paulo, na região de Itaquera. Me dá o vídeo, coloca agora na tela do Brasil, gente, às 6 horas e 25 minutos, porque policiais militares foram até um local onde estava acontecendo um baile funk e foram recebidos a bala. Olha lá, ó, foram recebidos a tiros. Vamos ouvir, cadê o áudio? Olha lá, tiros em direção aos policiais. Eu tenho as informações com o comandante Hamilton. Pois é, Marcelo, várias viaturas de rota estão na zona leste de São Paulo, região de Guaianazes, averiguando suspeitos. Além dessa viatura, Marcelo, deu para contar pelo menos mais 6 viaturas de rota, a rota em peso aqui na zona leste de São Paulo, região de Guaianazes. A gente vai acompanhando a Polícia Militar aqui da cidade de São Paulo, chegando na zona leste da capital paulista, em um ponto de tráfico. A abordagem vai acontecer a qualquer momento. Os policiais estão chegando bem perto deste ponto onde criminosos usam para armazenar e também distribuir a droga. Aconteceu, opa, parece que teve um que correu ali, acabou de correr. Correu, o policial correu também. Numa mídia permissiva, né, que com programas sensacionalistas que acabam supervalorizando e positivando essa execução do Estado, então, né, sob essa alegação de que bandido bom é bandido morto, então, o que acontece é que a gente acaba tendo uma conivência por parte da população, né? E aí a gente percebe também que, como a mídia é seletiva, né, e como a comoção é seletiva. Teve um caso recente agora de um trabalhador que foi morto porque ele estava com um guarda-chuva preto e a polícia confundiu com um fuzil. Qual foi a comoção que a mídia deu para esse trabalhador? Né? E qual é a comoção que a mídia daria se fosse um trabalhador de um outro bairro, de uma outra cor, de uma outra classe social? Seria a mesma comoção? Né? Então, é muito perverso isso, porque a gente acaba, a mídia ela acaba trazendo um senso comum que é muito cruel com os jovens da periferia. E a visão que se tem na mídia da periferia brasileira é a pior possível, porque a gente não tem programas que
que consigam de fato trazer o que acontece mesmo na periferia. O moleque iniciava sua caminhada e começava a brilhar. O brilho nos olhos transmitia que só queria cantar. Suas ideias, seus anseios, suas dores, a verdade cantou. O cano da ponto 40 em meio ao seu show, pou, pou. Mas eu acho que os meios de comunicação mais alternativos, rádios comunitárias, sabe, canais de coletivos independentes que não tem ainda essa concessão pública, sabe? Eu acho que é interessante a gente ter um contraponto, que nos meios de comunicação que a gente é acostumado a consumir não tem muita divergência de opinião, nos é apresentado, você pode assistir vários canais, mas as opiniões que nos são apresentadas é nós. Muitas vezes são muito comuns assim, em todos os canais, sabe? E eu acho assim que a gente precisa passar por um processo de democratização dos meios de comunicação, sabe? Discutir de uma forma mais democrática essas concessões públicas. Abrir mais espaços para mídias independentes, sabe? Para algumas mídias alternativas. Porque a gente tem sempre a mesma ótica em todos os canais, em todos os meios de comunicação. Eu acho que é um pouco injusto com quem consome. É interessante que 2015 acabou sendo um ano muito efervescente para o surgimento do jornalismo independente. A gente teve o surgimento da Calha 2, do Nexo, do Bril, da revista As Minas e da Ponte. Foi um momento que vários veículos que hoje a gente conhece, que se tornaram consolidados no jornalismo independente, surgiram. A Agência Moral ela surgiu como um curso, né, de jornalismo cidadão lá em 2010, então já é uma história de 8 anos. Então, tudo começou por causa do Bruno Garcês, que ele era um correspondente da BBC de Londres, ganhou uma bolsa de um instituto internacional e veio formar jovens com esse olhar para a periferia e a partir da periferia. Então foram 3 turmas, era uma espécie de workshop. Então vamos analisar o que a mídia estava falando das periferias, quais histórias a gente pode contar. E a partir disso, esses 3 grupos eles se fundiram. E aí, em novembro de 2010, a gente lançou um blog hospedado na Folha de São Paulo. Então, até então, são mais de 1.500 histórias que a gente contou desde esse ano. E de lá para cá, a agência ela se transformou muito, né? Na verdade, começou como blog na Folha. E aí, em 2015, a gente pensou, né? Ok, tem o blog aqui que está hospedado na Folha de São Paulo, é bacana, a gente tem conseguido contar muitas histórias. 2015 ou 2016, não vou lembrar exatamente o ano, a gente criou a Agência Mural. A ideia da Agência Mural era de falar sobre ser uma agência de notícias, né? Então, é que as notícias que a gente produzisse sobre as periferias, os outros jornais possam, né? Não só pudessem, elas podem replicar, né? De que isso seja disseminado, não seja uma coisa que só a gente faça, né? Que alcance cada vez mais pessoas com o que acontece em cada região. Como a gente percebeu que tinha uma lacuna, né, de notícias sobre as periferias, então esse foi um meio da gente conseguir falar de cada região. São 2 coisas, né? A gente tem uma escola de jornalismo, que é uma organização da sociedade civil, que trabalha para formar jovens das periferias de São Paulo e de outros estados também em jornalismo. E a gente tem uma agência que trabalha na produção de conteúdo jornalístico a partir dessas perspectivas, muito em parceria com veículos locais, veículos da imprensa tradicional, digitais, novos veículos, enfim, para que esses jovens que a gente forma possam ocupar esses espaços. E é interessante perceber que esse é um movimento que não volta. A gente teve isso em alguns outros países também, nos Estados Unidos tem isso, em alguns países europeus tem, e não volta, assim, a gente não vai deixar de ter veículos independentes, a gente vai ter sempre esses veículos somando vozes com a grande imprensa, e é interessante perceber que esses grandes veículos, muitas vezes, eles trazem para dentro de si algumas dessas vozes, né? Então a gente percebe que a Folha de São Paulo tem, a Agência Mural surgiu, por exemplo, trouxe a Agência Mural para dentro da própria Folha, então a gente tem algumas vozes que se somam, né? E isso é muito importante. Daniel Pellegrini peregrinou para o outro lado, pelo tráfico, pelas drogas, pelo destilado.
por um grupo de extermínio que caça quem afronta o corrupto legado. Foram para o outro lado por cantarem, gritarem os anseios do outro lado do muro, do Marapé, MC Boladão, Primo, Careca, Marildo, Cláudia, os menorzinhos do morro. A intenção da nós é formar jovens para estarem em veículos de comunicação que são brancos e ricos, para a gente conseguir ocupar e democratizar mais os espaços. Então a intenção da nós é essa, né? Formar esses jovens para a gente estar ocupando esses outros espaços. E isso é importante, porque essa é a verdadeira diversidade. O jornalismo é um meio patriarcal, é um meio branco, majoritariamente branco. Então, assim, não existe... É muito difícil existir a possibilidade de pessoas periféricas, principalmente pessoas negras da periferia, estar nesses espaços, porque as agências e os jornais falam que é necessário ter diversidade, mas ninguém de fato tem a diversidade, porque a diversidade não chega até essas pessoas. Então, é muito importante que a gente esteja lá. É muito importante, porque eu imagino que um portal que só fale de um lugar branco para um lugar branco não gera senso crítico na população, e a gente precisa que a população, ainda mais nesse momento, crie senso crítico. Os veículos, eles podem estar querendo diversidade, só que eles não pensam na complexidade que essa diversidade tem, porque ser diverso também é estar à margem da sociedade. Sabe? A diversidade, ela está à margem da sociedade, sabe? Uma mulher, ela está à margem da sociedade. Uma pessoa trans está à margem da sociedade. Um gay está à margem da sociedade, sabe? Então, é como você pensa a diversidade, só que você não faz uma estrutura para que essa diversidade se encaixe ali e que ela se sinta confortável ali. Sabe? Eu acho que é o grande problema dos espaços. Eles podem estar pensando em ter pessoas diversas, só que eles não pensam em como a estrutura de trabalho deles tem que mudar para que aquela diversidade se mantenha. É importante que dentro da comunicação não exista só uma mídia, não existam poucos grupos, poucas pessoas que façam jornalismo. É importante que existam vários grupos. E para o público também, para o público ter a liberdade e ter a opção de escolher o que ele quer assistir, o que ele quer ler, ter a opção de uma produção jornalística variada. Eu acabei percebendo que a gente tem que produzir coisas para as nossas quebradas, porque se a gente não produzir e não se inserir nesses lugares, a narrativa não vai mudar. Então a gente tem que produzir. E acho que é isso, entender o que é o jornalismo para mim e para as pessoas e qual que é o meu lugar no mundo e qual que é a importância de uma mulher da periferia ocupar os lugares. O mural nasceu isso, para contar essas histórias que a gente não via que nós não víamos na mídia sobre nós mesmos. E por que a gente percebeu isso? Porque a gente é da comunicação. Então a gente lê muito, a gente vê muito vídeo, a gente produz, a gente escreve e tal. E muitas vezes as coisas que apareceram no nosso bairro até hoje, muitas coisas que aparecem em Guaianazes, se a gente der uma pesquisa rápida na internet, a gente vai ver isso. Põe o nome do bairro, por exemplo, põe Guaianazes no Google, enfim. As notícias que primeiro aparecem são notícias ou algum crime violento, ou alguma ação policial, também algum problema que aconteceu na CPTM. É isso, todas as coisas que aparecem em primeiro lugar são coisas negativas sobre o bairro. Aí se você vai colocar, por exemplo, sei lá, Avenida Paulista, que é uma avenida só dentro de um bairro, Paraíso, Jabaquara, enfim, Moema, por exemplo, Pinheiro, você coloca isso no Google, por exemplo, os resultados são muito diferentes. As notícias que predominam são positivas. Então a gente se questionava por que as notícias sobre o meu bairro são sempre negativas, de cunho negativo, e de outros bairros mais centrais são positivas. E parece que aqui no meu bairro só tem coisas negativas e esses bairros mais centrais só tem coisas positivas. A gente sabe que a nossa família, não por mal, mas ela só tem um veículo de comunicação, que é a televisão. Então, e a internet agora, né? E o que tá na televisão e o que tá na internet é verdade. E nem sempre esses veículos pautam essa parte que a gente
faz, independente, alternativa, mais próxima. Então, é difícil por isso, porque eles não entendem que é uma realidade próxima da gente. Às vezes acontece uma coisa, sei lá, fala assim, fulano de tal foi assaltado, fulano de tal o marido matou e tudo mais. Não que isso não possa ocorrer próximo da gente no nosso bairro, mas são pautas, eu acho que muito viciadas da TV e da internet. Tem a questão também das fake news, são notícias falsas. E aí, com o jornalismo independente, a gente traz esse contraponto que nem sempre é aceito, porque geralmente não tem tanta credibilidade, né? Que nem a Globo, a Record, a Band. Mas não quer dizer que a gente não faça um bom jornalismo, às vezes até melhor. Seres da Oeste, da Norte, da Sul, da Leste. Difícil de entender, não é, pobre burguês? Você que legitima esses atos, que apoia e ri do outro lado, tem que matar mesmo. Esses neguinhos de favela é tudo vagabundo. Você não sabe o que é favela? Você que nunca tomou enquadro abusivo, nunca pegou transporte público, vive com um copo de uísque na mão. Você do outro lado dos muros, das grades de condomínio, da televisão, com medo de sair na rua e que todos os negros do mundo te agridam. Mas desse lado, as lágrimas caem dos corações humanos, dos corações iguais, e nutrem a terra com a semente da revolta, pois não há mais volta. Eu acho que agora a gente conseguiu de fato emplacar isso como uma pauta, para além do que muita gente já estava fazendo, que era produzir jornalismo comunitário, fazer jornalismo local, enfim. O que a gente queria muito, é um diálogo que a gente está conseguindo concretizar agora, é estabelecer essa relação com os veículos da chamada grande mídia, né, para que tanto as instituições quanto as universidades, por exemplo, começassem a prestar atenção nisso, de como a gente era muito homogêneo, falava sempre do mesmo lugar para o mesmo lugar, e como que isso era antijornalístico, de certa forma, porque a gente não estava olhando para a realidade. Para mim, o jornalismo independente ele vem um pouco para tapar esses buracos ou as crateras que o jornalismo convencional faz. Então, para mim, hoje ele é fundamental na sociedade justamente para pluralizar as vozes, né? Para minimizar essas lacunas de notícias, né? Notícias seja da periferia, ou seja de negros, ou seja de LGBTs, etc, etc, etc. Então, para nós, ele é hoje, para mim, hoje o jornalismo independente ele é fundamental e ele vem tentando cumprir esse papel aí que a grande imprensa geralmente não faz, porque quer ou porque não sabe. Olha, o futuro, eu acho que é a gente conseguir sobreviver do jornalismo independente sem ter que... Porque assim, hoje a maior dificuldade que a gente tem é de como se sustentar financeiramente. Então, não é algo assim, né? A gente tem que buscar apoios, por meio de editais. Então, eu acredito que o que eu gostaria de um futuro do jornalismo é que a gente conseguisse se sustentar financeiramente, sem ter que todo ano, no sufoco, conseguir patrocínio aqui. Não é nem patrocínio, é um financiamento mesmo, em algum lugar, no outro, mas a gente conseguir se manter, né? Poder que todo mundo que quer fazer o jornalismo independente tenha mais chances de tocar os seus projetos, porque a gente às vezes tem grandes ideias, várias coisas para fazer, mas a gente não tem como bancar e como seguir isso em frente. Então, eu acredito que o que a gente precisa mais é isso. Tem alguns veículos que eu gosto muito, que tratam da periferia, como Periferia em Movimento, que a Agência Mural de Jornalismo das Periferias, que vou tentar algum trampo nesses lugares. Ou o nosso sonho maior é que o mural ele não exista no futuro. Porque o mural ele existe porque tem uma lacuna de informação quando o assunto é periferia. Se os principais meios de comunicação, ou todos os meios de comunicação, se os grandes meios de comunicação, todos os meios de comunicação, retratassem as periferias de uma forma homogênea, a gente não precisaria existir. Então, digamos que esse seja o nosso maior sonho. Levaram o pai, o amigo, o irmão, por mãos que se intitulam a lei, mas eu sei quem são. Um salve a todos que nunca deixarão de cantar ou gritar o que vivem, independente do movimento, rock, reggae, rap,
skate, poesia, por mais que não satisfaça, se tem amor, que tenha quem faça. São mais guerreiros que ficarão na memória. E esse é só o outro lado da história, o que a mídia manipuladora nunca nos mostra. Ei, LF, que acontece na Zona Leste? Me diz aí, quero ouvir DMM. Aumente o som e se ligue nessa aqui. Eu não vou mentir, falo sério pra quem quiser ouvir. Escorreguei, mas não vacilei pra não cair na malandragem destrutiva, sobrevivi. E dela aprendi a parte boa, o respeito fundamental à minha pessoa. Não quero viver à toa, de cara ou coroa. A minha sorte é ter saúde, maluco é ter saúde, pra me esquivar de todo mal. Refletir nesse inferno e tal, fazer a minha parte bem, ser um espelho também pra quem está chegando, poder contar com alguém. O caminho da verdade é difícil, eu sei. Quem não sabe levou por escolher um atalho, onde a trairagem insiste, o amor próprio não existe. Feliz o preto que chega até os 20, o mesmo que destrói a sua base. E quando está na pior, diz que é uma fase. Está sempre de olho no quintal do vizinho. Se tiver que trampar, lutar não é seu caminho. Culpa os pais por ser assim. E diz, vocês fizeram muito pouco por mim. Só queria ter de tudo pra não dar valor, e ver o mais pobre te chamar de senhor, igual a todo playboy que está